Se você tem um notebook com RTX, a NVIDIA acabou de lançar uma atualização que vai deixar o seu notebook muito melhor e vai fazer com que os jogos rodem não só muito melhor, muito mais bonitos, mas também com muito mais FPS. Fala aí galera, como é que vocês estão? Aqui é o Lipe. Logo no começo desse vídeo já deixa o like aqui que me ajuda demais e comenta aqui qual que é o seu notebook. Você tá me vendo de algum notebook? Comenta aqui o modelo do seu notebook, mas sem enrolação, bora lá. A NVIDIA anunciou nesse mês, no começo do mês lá na CES em Las Vegas, as novas RTX 50. Lembra disso? 5070, 5080, 5090, mas não é sobre isso que eu vou falar não. A questão é que junto com essas novas placas de vídeo, que inclusive também lançou as novas placas de vídeo RTX 50 para notebook, ela também atualizou o DLSS e algumas tecnologias das placas de vídeo. E muitas ou algumas dessas tecnologias já chegaram e vão chegar para placas de vídeo antiga. Por exemplo, essa RTX 4050 que a gente tem nesse Ace Nitro-V que está aqui em cima, ou a RTX 3050, ou até mesmo a RTX 2050, que é a placa de vídeo com a RTX mais fraca de entrada, que existe. Mesmo a RTX 2050 recebeu algumas atualizações e eu vou mostrar para vocês quais são essas atualizações e o que muda. Vamos testar na prática. E bom, para isso aqui em cima da mesa eu tenho o Acer Nitro-V com a RTX 4050. Exatamente no momento que eu tô gravando esse vídeo, infelizmente esse notebook tá um pouco caro, tá acima dos R$5.500, mas esse é um notebook que quando tá em promoção fica na faixa dos R$5.000. E por que eu tô falando do preço dele? Porque é muito interessante essa atualização e o que ela tá fazendo, porque vocês vão ver como esse notebook ficou forte. E às vezes você nem precisa de um notebook mais forte do que esse daqui, dependendo do uso que você quer dar para ele, se for para jogar principalmente. Bom, vamos lá. Eu tô aqui com o Cyberpunk aberto, vocês estão vendo também a minha tela. E por que eu escolhi o Cyberpunk? Porque o Cyberpunk é o primeiro jogo um dos primeiros jogos que recebeu essa nova atualização da NVIDIA. Essa atualização chegou para a sua placa de vídeo do seu notebook ou do seu computador, mas para você conseguir utilizar essa atualização, também o jogo precisa estar atualizado. E o Cyberpunk atualizou já. E o que é essa atualização? O DLSS 4, o novo Frame Generation e a nova tecnologia do DLSS Transformer. Eu vou explicar para você a diferença de cada uma delas e qual placa de vídeo vai receber o quê, porque não é toda a placa que vai receber todas essas atualizações. Bom, aqui no Cyberpunk, se a gente vier em configurações, ou para carregar jogo não, configurações, nós temos aqui em gráfico uma coisa bem interessante. Primeiro, eu já quero mostrar para vocês que o meu jogo tá aqui com o gráfico todo no preset médio, ó. Tá na densidade média, tudo médio, tá vendo? Preset médio, ok. Inclusive nem precisava estar no preset médio porque é um jogo que, apesar de ser um pouco pesado, esse notebook aqui roda muito bem. Podia estar com tudo no alto, mas eu deixei no médio. A gente tem aqui o DLSS Super Resolution. O que é o DLSS? Que a gente já tinha faz tempo lá, desde a RTX 20. O DLSS é uma tecnologia da NVIDIA que pega a resolução que está rodando o seu jogo, por exemplo, nesse caso aqui está rodando em Full HD. Ele renderiza o seu jogo numa resolução menor, por exemplo, em HD, e através dos núcleos que tem dentro da placa de vídeo, ele faz um upscaling. Ele meio que pega aqueles quadros que estão sendo gerados em HD e fazem ele se transformar em um quadro Full HD e mostra para você em Full HD. Então quando você está vendo uma resolução Full HD, mas o seu notebook está rodando em HD. O que isso é uma vantagem? Isso é uma vantagem porque o seu jogo ganha muito mais FPS, porque ele fica muito mais leve, está rodando numa resolução menor. Mas qual que é o grande problema? Nos primeiros DLSS principalmente, quando você tinha uma resolução muito baixa como Full HD, ativar o DLSS não ganhava tanto desempenho e em alguns casos deixava o jogo muito feio, porque o jogo já está rodando em Full HD, aí o notebook precisava, ou o computador, rodar em HD para depois te mostrar, então às vezes ele não fazia esse trabalho tão bem feito. Aí a NVIDIA lançou, foi atualizando os DLSS, chegamos no DLSS 3, e assim foi atualizando até o que a gente tinha até pouco tempo atrás, até alguns dias atrás no Cyberpunk, que era o DLSS 3.8. Ali já estava bem melhor, já ganhava bastante FPS, ativando mesmo em Full HD e não perdia tanta qualidade, na verdade quase não perdia a qualidade. É claro que o DLSS sempre funciona melhor em resoluções maiores, então por exemplo, você está usando ele em Full HD, ativou o DLSS, você vai ganhar FPS. Mas se você fizer a mesma coisa, se o seu notebook ou se o seu monitor for em 2K ou 4K, o ganho de desempenho vai ser ainda maior em relação a não estar com o DLSS ativado. Então, a NVIDIA tinha o DLSS. Agora, atualizou para o DLSS 4. Antes tinha o 3.8. Qual que é a diferença? Tá melhor, tá melhorado, tá mais bonito, não gera quadros tão feios.
diminui o artefato, faz com que o FPS aumente, beleza? Agora, uma outra coisa que a NVIDIA tinha também era o DLSS Frame Generation. Para utilizar o DLSS Frame Generation, essa geração de quadros, você precisava ter uma RTX da série 40 para cima. Por isso que eu tô com esse Nitro-V aqui. Só funcionava com RTX 4050, 4060, 4070, 4080 e 4090. E agora com as RTX 50. O Frame Generation também atualizou. Agora está um pouco melhor, então realmente está interessante. Mas a principal coisa que atualizou é o DLSS Super Resolution, essa opção aqui, olha, rede neural convencional ou modo Transformer. A gente não tinha essas opções antes em nenhum jogo. Por quê? Porque antes todo o DLSS, quando você ativava, funcionava na rede neural convencional. Basicamente, as placas da NVIDIA, junto com uma inteligência lá dentro, pegava os núcleos e fazia isso que eu expliquei para você, de transformar os quadros em uma resolução menor, transformar numa resolução maior. Era assim que funcionava. Agora, na forma nova, ela funciona dessa forma, só que num modo muito mais avançado de inteligência artificial. Esse modo mais avançado de inteligência artificial, esse modo Transformer, que foi lançado agora, ele faz com que o seu jogo fique muito bonito. Ele não vai perder qualidade quando você ativa o DLSS. Se perde, é muito, mas muito pouco. O jogo fica muito melhor do que com o DLSS convencional. Mas esse modo consome mais poder de processamento. Então, quando você ativar ele, vocês vão ver que o seu jogo vai rodar com menos FPS. É pouquíssima coisa, em torno de 5% menor. Mas isso acontece. Mas a questão é o seguinte, já atualizou, nós temos a nova versão do DLSS já funcionando, nós temos o Frame Generation e nós temos aqui também o modo Transformer já presente aqui na RTX 40 e, claro, tudo aqui funcionando mesmo na 4050. Inclusive aqui do lado vocês conseguem até ler ali que está falando que requer uma placa gráfica de pelo menos uma série 40 no caso do Frame Generation. E no caso do Transformer não diz nada. Por quê? Porque ele funciona em todas as placas RTX, que é isso que eu vou mostrar para vocês. Bom, então basicamente estou aqui com o Cyberpunk aberto, né? Então estou aqui com o modo Transformer ligado, vou aplicar aqui as configurações e vou abrir aqui o game. O que acontece, Felipe? Melhorou o DLSS 3.8 para o 4, melhorou? Melhorou, mas pouquíssima coisa, porque como eu falei, o Cyberpunk já tinha a última versão do DLSS. Mas, se você tem um Acer Nitro-V ou qualquer outro notebook com RTX 4050, 4060, 4070, 4080 ou 4090, e o jogo que você estava jogando não tinha o DLSS 3.8, tinha só o DLSS 3, ou às vezes nem o DLSS 3 tinha, quando você testar com essa nova atualização do DLSS, você vai perceber um ganho de desempenho muito grande, principalmente quando você ativar o DLSS, mesmo se você estiver jogando numa tela Full HD, você não vai perceber que o jogo ficou feio. Essa é a grande vantagem. Então, bom, eu tô aqui agora com o Cyberpunk aberto, eu vou até abrir aqui o MSI Afterburner pra gente poder monitorar. E bom, tá aqui o MSI aberto ali do lado pra vocês verem, tá bem grandão inclusive pra não ter perigo de não ver o FPS. Eu estou aqui com o Cyberpunk em Full HD, gráfico médio, DLSS ligado no modo qualidade, que é o melhor modo do DLSS, né? O que é o mais leve, vamos dizer assim, né? O que não deixa, o que não faz, não renderiza numa resolução tão mais baixa. Com o nova versão atualizada, DLSS Frame Generation e principalmente o modo Transformer. O que eu vejo aqui na minha frente? Eu vejo um jogo tão bonito como se ele nem tivesse com o DLSS ligado, como se ele estivesse rodando nativo. Eu não consigo perceber tanto artefato, eu não vou ter tantos problemas e principalmente o jogo vai estar mais estável. E vocês estão vendo que eu estou fazendo tudo isso, jogando Cyberpunk nesse notebook a mais de 100 FPS de média. É surreal, é muito bom. Então realmente assim, o DLSS já era bom, o 3.8 já era bom, em relação ao 4 você não vai perceber tanta diferença de FPS em si, mas, principalmente porque esse jogo também já tinha um Frame Generation, mas o que você vai perceber principalmente aqui no Cyberpunk, nesse notebook com a RTX 4050? O jogo está mais estável, ele vai cair muito pouco o FPS, então vocês podem ver que tá em 120, cai para 116, às vezes para 111, mas assim é uma variação muito baixa em um jogo muito bonito e muito estável. É claro, se eu quiser, por algum motivo que seja, eu posso vir aqui e botar no modo antigo aqui, do neural. E qual que vai ser a diferença? Ele não vai trabalhar os quadros dessa forma nova e você pode ter algum artefato, o jogo não vai ficar tão estável nem tão bonito. Mas Felipe, por que existe essa opção? Porque essa opção é mais leve. Então olha só, eu ativei, olha como a máxima de FPS já subiu. Foi para 130, estava em 120, foi para 130. Só parado lá naquele mesmo momento.
Em geral, a média de FPS vai ser 5% maior com o modo antigo. Então, se você tem algum jogo que está muito pesado, um notebook que não está aguentando, uma placa de vídeo que não está aguentando, você tem ainda a opção de utilizar o modo antigo. Então, por exemplo, aqui nesse momento vocês podem até não estar vendo tanta diferença, mas quando você pausa o jogo em algumas situações e compara com o DLSS desligado, o DLSS 3.8 e o DLSS novo, né, principalmente no modo Transformer, e dá um zoom, você consegue ver que os detalhes estão muito melhores no modo Transformer e, como eu falei, o jogo mais estável. Eu, por exemplo, fiz no caso do Ace Nitro V um teste de benchmark no próprio Cyberpunk, nessas configurações que eu mostrei para vocês, com o DLSS 4, Frame Generation e o NVIDIA convencional, sem ser o Transformer, e ele pegou uma média de 143 FPS no benchmark. Depois, refazendo o mesmo teste com as mesmas configurações, porém DLSS 4, Frame Generation e NVIDIA Transformer, ele pegou 133 FPS de média. Se vocês forem ver, 5% de diferença. 133 FPS de média com NVIDIA Transformer e 143 com NVIDIA convencional. Além disso, esse NVIDIA Transformer está compatível com todas as RTX. Infelizmente, o Frame Generation não. O Frame Generation só tem a partir da série 40. Por isso que eu sempre recomendo muito, se você puder, compre um notebook com a RTX pelo menos 40. Eu sempre recomendo, inclusive, esse daqui, o Ace Nitro V com a RTX 4050. Na faixa dos R$5.000, uma das melhores opções de notebook. Se você se interessar, o link dele tá aqui na descrição. Por quê? Porque o Frame Generation faz muita, mas muita diferença. Ele dobra a quantidade de FPS dentro do jogo. Por exemplo, o Lenovo Lock com a RTX 2050 é um notebook muito mais fraco do que esse daqui, a gente já sabe. Mas é um notebook que recebeu essa nova atualização. A gente agora tem também a opção de ativar o Transformer. Isso é muito legal. Parabéns, NVIDIA, por ter mandado essa atualização até para notebooks que têm placas muito mais antigas, como é o caso da 2050. Lá a gente também consegue ativar. E, incrivelmente, nós também ganhamos desempenho. Pois é, o Lenovo Lock com a RTX 2050 consegue agora rodar o Cyberpunk melhor do que rodava antes de atualização. Porém, não tem Frame Generation para o Lenovo Lock. Se tivesse Frame Generation para o Lenovo Lock, eu conseguiria rodar o Lenovo Lock também com gráfico no médio a mais de 60 FPS, mas não tem. O resultado, eu fiz o teste de benchmark no Lenovo Lock com DLSS e NVIDIA Transformer, sem o Frame Generation, porque não existe para a série 20. Ele pegou 48 FPS de média. Sinceramente, também está muito bom para um notebook que hoje você consegue comprar na faixa dos R$3.800 a R$3.900. Mas, se você quiser, existe o Frame Generation do FSR. Porém, no caso do Cyberpunk, você só consegue ativar o Frame Generation do FSR, que seria a versão do Frame Generation da AMD e não da NVIDIA, se você estiver utilizando também o AMD FSR. Ele não deixa você ativar em conjunto com o DLSS. No caso do Homem-Aranha, por exemplo, você consegue, né? O Homem-Aranha dá para você ativar o DLSS e usar o Frame Generation da AMD, usar os dois em conjunto. No caso do Cyberpunk, infelizmente isso não acontece. E o resultado, se você faz o teste de benchmark só com a AMD FSR ligado e o Frame Generation da AMD ligado, você vai ter uma média de 46 FPS. No caso do DLSS e do NVIDIA Transformer, você consegue mais FPS, o jogo fica mais estável e mais bonito. Então, meu conselho, se você tem um notebook com a RTX 30 ou com a RTX 20, vai em DLSS mesmo. Mesmo se você tiver a opção de usar o Frame Generation da AMD, sem o Frame Generation da AMD, só com DLSS atualizado e com o modo Transformer, vai rodar melhor. Beleza? E claro, não se esqueça sempre de vir aqui no seu computador, se você não tem baixado, baixe o NVIDIA GeForce Experience. Esse aplicativo aqui você consegue baixar no próprio site da NVIDIA. Hoje em dia atualizou, né? Agora acho que está como NVIDIA Hub ou alguma coisa assim, mas basicamente existe ainda esse aplicativo para você baixar. É um aplicativo da NVIDIA que vai atualizar os drivers da sua placa de vídeo. Sempre deixe ela atualizado, assim você consegue receber essas atualizações e vai funcionar muito melhor. Você vai ganhar os FPS que precisa ganhar e vai estar sempre atualizado sem nenhum bug. E dentro desse aplicativo você consegue vir aqui em drivers e você já vai ter as novas atualizações aqui, olha, que inclusive já está falando sobre o anúncio da RTX 50, coisas do DLSS, então aqui você já tem as atualizações, inclusive esse notebook aqui está pedindo até mais uma atualização aqui. Não sei por que ele está falando que a data da versão tá essa daqui, tá errado, né? Mas enfim, tá até pedindo uma atualização, então você vem aqui, procura novas atualizações e baixa aqui as atualizações, deixe sempre sua placa atualizada. Muito legal!
sim, os notebooks ganharam desempenho. Os jogos que você já consegue testar o DLSS 4 são o Cyberpunk 2077, que você também tem já esse modo Transformer. Também temos disponível no The Witcher 3 Wild Hunt e também no Red Dead Redemption 2 e tem, claro, alguns outros jogos que já estão disponíveis, mas agora não me vem à cabeça. Entretanto, vai chegar em quase todos os jogos que já tem DLSS, vai atualizando aos poucos e todos os jogos que vão sendo lançados provavelmente já vão chegar com essa nova atualização, tanto o DLSS 4, possivelmente o Frame Generation novo e, claro, o NVIDIA Transformer, a opção de você usar o Transformer ou a opção de você utilizar o normal. De maneira geral, é isso. Novas atualizações chegando, independente da placa de vídeo RTX que você tem. Em algumas, isso é até melhor, porque em conjunto com o Frame Generation, você vai ter um notebook que roda qualquer coisa hoje em dia. Sério, com esse Frame Generation aí, eu consigo até mesmo rodar Cyberpunk em 2K tranquilamente em um notebook como esse daqui. Até 4K, vai. Dá pra rodar aqui também usando o Frame Generation e o DLSS 4. Muito bom. Parabéns, NVIDIA. Eu achei legal que ela trouxe essa opção do Transformer para todas as placas. Infelizmente, o DLSS Frame Generation continua só para a série 40 e superior, mas eu entendo que realmente precisa ali de muitos núcleos específicos que a série 30 e 20 não tem, por isso que não tem o Frame Generation para essas placas. O que você achou de tudo isso? Qual que é o seu notebook? Já testou? Não testou? Você usa muito DLSS? Você acha da hora? Não acha da hora? Comenta aqui embaixo para eu saber. Deixa o like. Tamo junto, galera. Valeu e falou!